Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa Quetzal. As conversas Quetzal são à terça e à quinta-feira, às 18 horas. Hoje, o convidado das conversas Quetzal é um cientista, Carlos Filhais, é provavelmente o nome de cientista que nos ocorre a todos nós quando falamos de ciência, quando falamos de cientistas, a quem quero dar as boas-vindas. O Carlos Filhais está em Coimbra, neste Vamos lá. momento. Olá, Carlos. É a minha casa com os meus livros. Muito bem, muito bem. Eu também estou em casa Portanto, eu estou onde estão os livros. Exatamente. É uma boa frase essa da Quetzal. Poderíamos começar a conversa. Eu gostava de lembrar um tema a que o Carlos Filhais regressa de tempos a tempos, que é um pouco esse debate entre a nossa tradição cultural, se quiser. O Carlos Filhais, lembro-me, aliás, numa entrevista que eu próprio fiz, dizia que havia um déficit de cultura científica em Portugal, por oposição a uma cultura literária. Nós portugueses, estaríamos mais vocacionados, digamos, para a cultura literária do que para a cultura científica, e o seu trabalho seria também o de lutar por mais cultura científica para os portugueses. Esse debate tem razão de ser hoje em dia? Bem, há um déficit de cultura científica em Portugal, mas também não penso que haja uma abundância de cultura literária, quer dizer. Eu diria que há um déficit de cultura, do curso, em geral. Isso até pode ser medido, quer dizer, os índices de leitura, por exemplo, os índices de venda de livros, sei lá, mais em geral, a frequência de museus, nós podemos comparar os nossos hábitos culturais, teatro, etc., com os hábitos europeus e vemos que, de facto, Portugal, enfim, embora tenhamos cultura, não temos suficiente cultura, não é? E, portanto, temos aqui uma luta permanente pela cultura. Agora, a questão do Francisco... O que é que o Carlos acha que é, ou como é que se avalia esse nível cultural? Não é fácil, quer dizer, não é por um único indicador. Não temos aqui, a física não dá um medidor de cultura, mas a sociologia, os sociólogos que estudam este fenómeno, enfim, proporcionam vários indicadores. Por exemplo, na cultura científica faziam-se em tempos, agora já se faz menos, porque foi criticado esse processo, um inquérito de perguntar coisas, se é o Sol que está no centro, à população em geral, através de uma amostra, se é o Sol que está no centro não digo do mundo, mas do sistema solar, ou se é a Terra, e ainda havia gente que não acertava nesta. Para não falar noutras, por exemplo, nos Estados Unidos ainda fazem esses inquéritos e os resultados eles, são... quando abrem, têm dúvidas. Sobre a teoria de evolução tem muitas dúvidas. Os resultados, eu ia dizer que são muito decepcionantes, mas às vezes são puramente divertidos, quer dizer, porque... Sim, o problema é esse, é divertir-nos com coisas que enfim, quer dizer, que são apenas isso, divertidas, porque são chocantes, não é? Às vezes a diversão vem do choque, quer dizer, o que é que o pessoa vai fazer se não rir? Mas a pergunta do Francisco, para completar, remete para a chamada, enfim, guerra das duas culturas, Exatamente. que é uma, enfim, uma designação que vem de um livro de um literato e também cientista inglês, C.P. Snow. Ele escrevia romances, mas também fazia física e química. Portanto, ele era um homem das chamadas duas culturas. Ele, a certa altura, até sei exatamente, em 1959, fez uma conferência em Cambridge e pronunciou-se de um modo muito desabrido contra os seus colegas da dita cultura literária. E disse, vocês não sabem quem é o Shakespeare, mas não sabem a segunda lei da termodinâmica. Ora, isso é tão mau desconhecer o Shakespeare como desconhecer a segunda lei da termodinâmica, que já agora tem a ver com o Shakespeare, porque é a única lei da física que tem a ver com mudança, com a evolução, com o sentido do tempo e a mudança é aquilo que vemos nas obras do Shakespeare. Ora bem, aquilo deu uma polémica muito grande que chega aos dias de hoje. Para resumir a minha posição sobre isso, eu devo dizer que nós devemos falar o menos possível dessa oposição.
de modo foi para abrir o programa e hoje vamos a outras coisas. Porquê? Porque, no meu entender, a cultura, há só uma cultura humana com certeza, várias dimensões, é poliédrica, se quiserem, para usarmos um termo da geometria, com várias faces, com vários rostos, mas pertencem, digamos, ao mesmo corpo. Pertencem ao domínio do humano. E, portanto, são muito mais as pontes entre essas duas culturas do que os abismos, do que as separações. De modo que o que eu tenho feito e procurado fazer é percorrer essas pontes, quer dizer, ou mostrar que há pontes. Às vezes não, uma pessoa diz assim, olha, pode-se passar por ali, ou pode-se passar por acolá, e qualquer domínio serve a poesia, serve a música, serve as artes visuais, serve a dança. Quer dizer, uma pessoa pode ir a qualquer domínio das chamadas artes, para não falar, digamos, do humanismo em geral, e descobre conexões, muitas vezes insuspeitas, com a ciência. E isso, a mim, dá-me um grande prazer descobrir essas ligações e espero comunicar tenho sempre a esperança de comunicar esse prazer, de ver que há, por exemplo, no ato criativo, há algo muito comum no ato criativo, por exemplo, na poesia, e no ato criativo de uma descoberta científica. Em ambos se juntam coisas que estavam separadas antes e após a obra criada, o que estava separado ficou junto. E, claro que os métodos são diferentes, os critérios são diferentes, mas de algum modo o que nos une a todos é a busca de unidade, é a busca de sentido. Isso tem todo o sentido, mas recordo-me sempre daquela passagem de Os Maias, em que se trata da educação. O Carlos Filhais recorda-se, o Vilaça, o administrador, vai visitar Afonso da Maia em Santa Olávia e há a célebre discussão sobre a educação, como devia ser a educação de Carlos da Maia. E há o debate sobre a ginástica e o latim, não é? Primeiro o latim, que é a basezinha, dizia o abade de Santa Olávia. E quando eu comecei esta conversa por lembrar a oposição entre cultura literária e cultura científica, pensava muito mais na falta de conhecimentos científicos e na falta de... Por exemplo, eu lembro-me antes de começar uma coleção tão importante como a Ciência Aberta, da Gradiva, onde os seus livros são publicados, e que tem um papel extraordinário em Portugal, teve um papel decisivo, porque publicou, eu lembro-me, Stephen Jay Gould, Richard Feynman, etc., e os seus livros, nomeadamente aquele... havia, de certeza, um déficit de contacto entre os cientistas e a massa, o público, não é? Nós hoje, também, devido à pandemia, devido à situação extraordinária que temos, assistimos na televisão ao aparecimento de mais cientistas. Há mais cientistas a aparecer na televisão, mais médicos, mais... e eu penso que o papel da ciência, não sei se o Carlos está de acordo, mas que o papel da ciência tem sido mais valorizado nestes últimos tempos. Sim, sim. Deixem-me começar pelo Essa de Queiroz, que é sempre um bom sítio onde para onde a gente pode começar. O Essa de Queiroz exemplifica, digamos, as possibilidades de ligação que tem, digamos, literatura e ciência. Por exemplo, se recorrermos aos maias, eu já fiz isso, como enfim, está no domínio público, está digitalizado, nós podemos ver, aparece lá Darwin 4 vezes. Ele vive em plena época e nas cartas de Inglaterra ele fala várias vezes de Darwin e sobre o evolucionismo. A discussão sobre o evolucionismo, que é uma discussão de base científica, claro, é sobre a natureza humana, mas é uma discussão que assenta, digamos, na indagação científica, era muito viva no tempo deles. E nós até podemos dizer que aquela geração 70, ele, Antero de Quintal, o Ramalho Ortigão e os outros todos, que absorveram, se calhar, melhor e mais rapidamente as ideias que vinham da ciência nesse tempo do que, digamos, os poucos cientistas que havia no Portugal oitocentista. E, portanto, nós podemos encontrar em essa muitos reflexos
da ciência. Nós podemos saber qual é que era a ciência ou a falta de ciência em Portugal através do Essa. Quer dizer, repara, As Memórias do Átomo, aquilo é um livro inacabado. Quer dizer, só o título é elucidativo. É alguém que está a tentar ir atrás de um tema com uma ressonância científica, mas depois falta-lhe talvez o latim da ciência, falta-lhe o latinzinho e não chega lá. E, portanto, nós podemos pegar em qualquer autor e procurar as tais pontos. Agora, pergunta, falou dos autores mais modernos, que são homens, digamos, que não fazem essa distinção entre duas. O Stephen Jay Gould, ele movia-se à vontade, sei lá, tanto no Shakespeare como na segunda lei da termodinâmica. E outros, não é? Grandes uma paixão extraordinária. O Stephen Jay Gould tinha uma paixão extraordinária pela música. Ele cantava Bach. Eu lembro-me de ver, eu não sei se o Carlos se recorda de uma série documental que passou na televisão, que era entrevistas com cientistas, filósofos, artistas, chamada O Belo e a Consolação. Era uma série extraordinária. Eu sei, pelo Francisco, que um dia falámos nisso numa conferência e fui logo ver. Uma conferência muito técnica, exatamente. Foi uma das dicas boas e o Stephen Jay Gould foi entrevistado, curiosamente, enquanto membro de um coro que cantava Bach, não é? Bom, isto é um exemplo. É incrível, eu sou físico teórico, é incrível o número de físicos, em particular os físicos teóricos, às vezes os criadores da teoria quântica, que eram músicos amadores, que não só gostavam de música, mas gostavam de tocar música. Bem, é proverbial, digamos, que o Einstein tocava violino, não muito bem, mas era um grande apreciador de música. Ele tinha grande prazer do violino. Ele dizia que, mais que a física, ele tirava o prazer das notas que arrancava, o prazer da vida às notas que arrancava o violino. Werner Heisenberg, o homem da certeza, era pianista, tocava piano. Literalmente. Tocava piano. Por exemplo, na Ciência Aberta, o primeiro trabalho que eu fiz na Ciência Aberta, nos anos 80, a Ciência Aberta já existia, uma ideia do Guilherme Valente, e que tem 200 e tal livros. Eu agora sou responsável pela coleção, ainda existe hoje, é das coleções mais longevas, e o primeiro trabalho que eu fiz, ainda nem conhecia ainda o editor, nem nada, mas ofereci-me, porque eu vinha da Alemanha, e ofereci-me para trazer um livro que lá se estava a vender bem, chamado o Jogo, de um prémio Nobel da Química chamado Manfred Eigen. Eu muito mais tarde vim a conhecer o autor, que me pediu a tradução autografada, e ele sabe o que é que me deu em troca. Eu dei-lhe lá o livro dele em português autografado. Ele deu-me em troca um disco, mas um disco profissional de piano, que ele tocou com uma orquestra. O homem era pianista, ele já morreu entretanto. O homem era pianista, mas pianista de concerto. E, portanto, eu tenho um disco do Manfred Eigen, e, portanto, esta coisa de ser cientista, físico, químico, seja o que for, matemático, não significa nenhuma limitação para as outras artes. Quer dizer, às vezes há essa ideia. Pelo contrário, as pessoas que eu conheço, e ao longo da minha vida tenho conhecido muitos cientistas, eu vejo que são pessoas que leem outros livros, que vão aos museus, que se extasiam perante as grandes obras de arte, e, portanto, não são pessoas, aquela ideia estereotipada, pessoas que vivem na sua caverna, assim, um bocado afastadas do mundo. Não, são pessoas que... aliás, falei da contemplação da beleza. Aí está uma ponte entre ciência e arte. Ao bocado falei da questão da unidade. Para chegar à unidade, para chegar à coerência, muitas vezes o caminho é o sentido estético. É o sentido estético, quer dizer, há qualquer coisa indescritível, porque a estética tem isto, que uma pessoa não sabe bem dizer o que é o belo, mas sente-se o que é o belo é da natureza do sensível, e há muitas vezes, até na matemática, que é a coisa mais rigorosa e formal, etc., ou que procura ser rigorosa e formal, mas há uma beleza nas equações. Por outras palavras, isto está certo, ou às vezes uma pessoa quer que esteja certo, quer dizer, vai à procura da verdade, por critérios de harmonia. E grandes matemáticos seguiram esses critérios. Isto é uma ideia que vem do Platão. O Platão já agora relaciona com a música. O Platão relacionou... eu peço desculpa, Pitágoras e também Platão. É a escola pitagórica e platónica. E isso, portanto, mostra que há uma identidade. A música, ao longo dos tempos, sempre revelou esta procura digamos, da descrição científica
que é uma procura constante da música. O É pai muito de curioso Galileu... porque, Não ouvi. falou de matemática, por exemplo. Sempre se falou de matemática a propósito de Bach, por exemplo. Sim. Os cientistas adoram Bach. Eu até estou agora a passar numa playlist na TSF e os músicos, e eu pus logo o Bach, porque eu, quando fiz o doutoramento na Alemanha, eu estava sempre a ouvir Bach, porque e depois descobri que os cientistas digamos, dos maiores denominadores comuns da arte entre os cientistas em geral. Há qualquer coisa, até um livro, Bach, Gödel, Escher, o artista holandês, Bach, Gödel, que é um teórico austríaco da lógica, e Bach, que é um livro que procura desbravar essas conexões que têm a ver com a harmonia, mas têm a ver também com a descrição matemática da harmonia. E vamos lá ver, isto está tudo ligado, às vezes não notamos, mas isto está tudo ligado. O Rómulo de Carvalho dizia isso muito bem, quer dizer, eu faço poesia e também faço experiências de química. E depois, quer dizer, sou a mesma pessoa. Claro que ele viu-se na necessidade de fazer poesia com um nome, com um pseudónimo, António Gedeão. Mas era a mesma pessoa, o professor que estava na bancada de Química, era a mesma pessoa, e portanto nós somos humanos, e a nossa humanidade tem o lado da descoberta usando o método científico, os cientistas descobrem em nome da humanidade, exercendo a humanidade, e há, digamos, o lado do sensível, o lado do indescritível, que é também, eu não diria nem mais nem menos humano, é tão humano como o lado da descoberta do mundo que nós empreendemos na ciência. Mas há uma parte que ficou por responder, e eu não gosto de deixar perguntas no ar, que é a questão da relevância dos cientistas no mundo de hoje, não é? É claro que o mundo de hoje é um mundo que é resultado da ciência, ou da tecnologia, que é filha da ciência. Toda a tecnologia hoje vem da ciência, quer dizer, este computador que estamos a falar, isto não foi feito ao calhas, não foi feito por bricolagem, tudo isto é o resultado de ciência e ciência avançada. Já agora, a física quântica, essas coisas todas é que permitem a existência de computadores, telecomunicações, etc. Portanto, nós hoje vivemos num mundo que é profundamente dominado, ainda que de forma oculta, uma pessoa pega num iPad e aquilo é física quântica concentrada. Cheio de transistores, etc., que é uma das aplicações da física quântica. E, portanto, o mundo está cheio de ciência. Às vezes não reparamos, mas a presente pandemia faz-nos reparar mais na nossa dependência da ciência. Há protagonistas agora, novos, que aparecem, alguns que já conhecíamos, outros que são novos, ainda bem, mas que têm a ver com o facto da nossa saúde, mais em geral, a nossa vida, a nossa longevidade. Um indicador muito claro do valor da ciência é o número de anos que hoje vivemos. Eu, no século XIX, no tempo do Essa, enfim, porque se calhar já estava morto, ver a idade com que morreram em geral os escritores. Olha, o Júlio Diniz morreu com 30, Exatamente. o António Nobre morreu, quer dizer, ali que uma pessoa tinha de correr a fazer a obra cedo, porque senão não havia mais tempo para fazer obra. Mas eram escritores românticos e isso também. Está bem, mas a doença estava lá e não havia antídoto para a doença. E hoje nós sabemos, não é apenas a ciência que nos salva, mas sabemos que sem a ciência estamos perdidos. Há outras, há o domínio da política, com certeza, há o domínio da ética, há outros domínios. A ciência sozinha não assegura a salvação. Isso Como é que o Carlos consciência disso? Este debate que de vez em quando aparece na televisão, aparece na imprensa, entre as decisões científicas e as decisões políticas? Será que quando se exige que o governo tome decisões com base na ciência, e depois que deve ouvir os cientistas? O que é que... Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, até já escrevi num artigo recente no Público. A nossa comunidade científica apesar de já ser algo muito mais numerosa do que foi no passado, há muitos jovens, no total já são cerca de 50 mil investigadores e pessoas envolvidas na ciência, mas apesar disso, portanto, não é mau, 50 mil em 10 milhões de portugueses, não é mau. Mas crescemos muito e graças a pessoas, à visão do Zé Maria Gago. Mas apesar disso, nós, a comunidade científica, não temos a necessária coesão, não temos
um corpo e um porta-voz que permita falar em nome digamos, da ciência, da comunidade científica portuguesa. Isso não existe. De modo que nós vemos a uma cacofonia. O que é que nós, aqui no presente caso da pandemia, é evidente que o governo, os decisores políticos procuram ouvir especialistas, e mal fora se não ouvissem, mas também não procuram, e os especialistas pronunciam-se com a sua maior sabedoria, com a sua maior boa vontade, etc. Mas se reparar, ao contrário do que existe noutros países, um conselho prévio, porque, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tudo isto já está interiorizado, tudo isto está sistematizado. Por outras palavras, a governação, claro que o Trump ignorava isso, mas a governação tem sítios institucionais onde se apoiar que são de conselho científico autónomo, separado do poder. O poder político, em democracia, tem toda a legitimidade para tomar as suas decisões, mas para isso é preciso usar, digamos, a informação e a razão que vem da ciência. Deve ser preciso usar a informação e a razão que vem da ciência. E nós não vemos, em Portugal, não existem esses órgãos. Portanto, que as reuniões do Infarmed são um simulacro disso. Quer dizer, e depois o governo, às vezes, quando enfim, vem com essa desculpa, uns cientistas dizem uma coisa e outros dizem outra, não é verdade. Quer dizer, é verdade num certo sentido. Com certeza a ciência demora a assentar e há a chamada discussão científica que faz com que depois se convirja, ao fim de um certo tempo, perante as provas, nós chegamos a um acordo. Mas não há um sítio onde possa haver um diálogo com o tempo suficiente, interdisciplinar, porque este assunto não é apenas digamos, de um ramo da ciência, é de vários. Não há um sítio onde os cientistas se possam juntar e, com tempo, preparar respostas em conjunto. E não temos aqui em Portugal, sei lá, alguém como o Dr. Fauci, que tem uma autoridade, e as pessoas sabiam, toda a gente na América, razoável, claro que há malucos, portanto sabia que o Fauci estava a falar a verdade e o Trump estava a mentir. E nós não temos assim essa... Mas tem a ver com o nosso déficit de história, o nosso déficit de... Olha, tem a ver com também déficit de cultura científica, portanto o governo é reflexo da sociedade, e nós só esperamos que esta oportunidade sirva para fazermos um caminho com hesitações, erros, para, enfim, fabricarmos melhores instituições. Um conselho que permita ajudar o Parlamento, que permita ajudar o Governo, que permita ajudar o Presidente da República. Neste momento aquilo é ad hoc, quer dizer, enfim, viram-se para porque que ele disse isto. Enfim, isto não pode funcionar. A ciência, isto é importante, a ciência não é o que um cientista diz. A ciência resulta da comunidade. É uma marca muito forte da ciência, é a necessidade de diálogo, de comunicação para chegar a acordo. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, os cientistas chegam a acordo. Não quer dizer que haja unanimidade, não é preciso para nada, mas há consensos. A ciência, vamos lá ver, eu não sei bem o que é a verdade, mas sei que nós chegamos a acordo sobre o que está errado. E pode demorar mais nos assuntos, menos do que outros assuntos. Por outras palavras, a Terra anda à volta do Sol e não o Sol à volta da Terra. Há coisas que são mais controversas do que esta, admito. Mas nós, com o trabalho... E a ciência, nesta pandemia, tem feito um trabalho extraordinário. Quer dizer, nunca se viu uma vacina em 10 meses. É verdade. Nunca se viu uma vacina em 10 meses. A mais rápida até agora tem sido a da Papeira em 4 anos. E estas, além de serem rápidas e aparentemente eficazes, seguras e eficazes, além disso, são nova tecnologia. Quer dizer, nós agora já não pomos lá o vírus, pomos dentro do nosso corpo, inoculamos a informação genética para a nossa maquinaria celular fabricar a proteína do vírus que depois o resto do corpo interpreta como estranha, ataca e cria-se imunidade. Isto é, de facto, nova ciência a aparecer. Sim. Nova ciência, logo que aparece, torna-se imediatamente útil. Por outras palavras, a ciência está a responder à sociedade. Muito bem, aí tivemos a presença também dos físicos teóricos para os chips dos computadores que permitiram trabalhar... Sim, a matemática, não é só os físicos, mas, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que a física está distante de outras ciências. Não, a ciência está toda ligada. Eu vou dar um exemplo, a medicina. No final do século XIX, acho que ainda foi no tempo do Eça de Queiroz, ele devia estar a morrer por essa altura, descobriu-se o raio-x. O raio-x existe na natureza, há raio-x.
enfim, nas estrelas que explodem emitem várias radiações, incluindo raio-x. E o que é que se conseguiu? Conseguiu perceber que aquela radiação que, entrando no corpo humano, permitia fotografar e revelar o interior do corpo humano. Isto é uma coisa, é um serviço que a física prestou-nos. E depois disso, hoje já fazemos taques, já misturamos as imagens com os computadores, fazemos os taques, fazemos ressonâncias magnéticas, tudo isso é física. Tudo isso é física. E hoje em dia, quer dizer, com a maquinaria molecular de que eu falava há bocado, nós sabemos que está tudo baseado, digamos, a receita de Carlos Filhais está a minha identidade está no meu ADN. E o ADN, quem é que o descobriu? Foi, em 1953, foi um físico, Francis Crick, que usou já agora raio-x, pegou em moléculas e através da radiação raio-x viu qual era a estrutura em dupla hélice, e um biólogo que está ainda vivo, que é o James Watson, e que também tem um livro naquela coleção sobre, enfim, tem também opiniões controversas, porque ultimamente, o facto de ser cientista não lhe garante, o facto de ter um doutoramento numa certa área da ciência não garante que não é uma vacina para a asneira, até mesmo nessa área, que às vezes acontece. Os cientistas são humanos e o disparate é universal, e portanto, mas a existência de uma comunidade, tende a fazer com que digamos, o disparate seja... nós não toleramos o erro. Um cientista que erre... errar todos podem, e publicamos erratas e pedimos desculpa e fazemos melhor. Errar menos, errar melhor, como dizia o Beckett. Exatamente. Mas alguém que erre propositadamente, alguém que erre para enganar, está perdido. É como se tivesse caído da corda e não há tapete em baixo. Não. E isto, por exemplo, o caso agora, eu quero ser controverso também, só para animar aqui não é propriamente uma cientista, mas houve uma médica que começou a dizer disparates. Chamou-se Médica pela Verdade, mas imediatamente a Ordem dos Médicos pôs-lhe um processo disciplinar e a pena foi rápida, já tem 6 meses de suspensão, e se insistir no disparate, tiram-lhe simplesmente a carteira profissional, deixa de ser médico. Deixa de ser médica. E, portanto, não... Porquê? Porque é uma profissão de base científica. Nós não vemos isso noutras profissões, quer dizer, nós não vemos isso, sei lá, se um economista errar muito, eu acho que a Ordem dos Economistas não lhe... Enfim, também há limites. Carlos, gostava de ir a outros temas, estamos quase no fim. Sim. Há uma coisa que me fascina imenso na internet, que é visitar um blog chamado The Hero Natura. The Hero Natura é o título do Lucrécio, a ordem dos... Tenho aqui um livro, não é na Quetzal, porque nem todos os bons livros são na Quetzal, mas este é da Relógio d'Água, uma tradução recente. Exatamente. Como é que chegaram, como é que o Carlos é fundador desse blog, como é que chegaram a essa designação, a essa escolha? E gostava só de lembrar uma coisa, antes de me responder, gostava de lembrar que o Carlos falou do Fauci, do cientista americano, de epidemiologista, que é também formado em clássicas. E sim. Às vezes não sabem essas coisas. É um homem extraordinário. Voltamos ao The Hero Natura. Porquê o The Hero Natura? Muito bem, é um blog de facto com esse nome que já existe há cerca de 12 anos, que eu fundei com outros colegas e mantemos. É um caso também sério de vida longa, não é? Aí não foi devido a nenhuma intervenção clínica, mas são pessoas diversas que dizem o que querem, a liberdade é muito importante, a Quetzal é a ave, não é? Que enfim, precisa de liberdade, e a liberdade é muito importante. Sobre a natureza das coisas, porquê? Porque nós tentamos ir mais além, a natureza das coisas, mas quaisquer coisas. E misturamos lá alegremente, deixa eu usar o advérbio, ciências e artes e tudo o que vier. Sei lá, por exemplo, estamos agora a escrever lá o Eugénio Lisboa, um grande ensaísta e poeta também português, e tem escrito lá muitas pessoas, e digamos, o que é que nos une? Bem, a liberdade, não é? A humanidade, e fazer temos muito o valor da cultura científica, quer dizer, mostrar que a ciência está, de facto, pertence à cultura. Porquê então o Lucrécio?
Bem, o nome em latim fica sempre bem, então eu acho que o Francisco Viegas, que edita aqueles livros do meu colega aqui das letras, o Frederico Lourenço, a Ilíada, e portanto, a gramática de latim, fica sempre bem, uma coisa em latim. Não conseguimos, é engraçado, já estava registado de Rerum Natura, de modo que tivemos de chamar de Rerum Natura e depois lá no blog é de Rerum Mundi. Enfim, o latim não é muito bom. No latim, alguém já nos emendou de Rerum Mundi, não se diz. O Luís Filipe Costa enviou esse comentário de Rerum Mundi, não é correto. blogspot.com. Exatamente, mas não é bom latim, mas era o nome que tínhamos para dar a ideia de Rerum Natura. O Lucrécio, que viveu, sei lá, há 2000 anos, no tempo de Cristo, mais ou menos, ele retoma as ideias de alguém que tinha vivido 3 séculos antes, que é o Epicuro. E é um longo poema. Aliás, ele ficou incompleto, podia ser mais longo ainda, tem aqui umas elipses, mas que fala de várias coisas, fala de tudo. Tem uma ideia que é uma ideia que os cientistas, os físicos em particular, gostam, é que tudo é feito de átomos e a mudança do mundo resulta da reorganização dos átomos. É uma ideia que vem de Demócrito, etc. Mas, acima de tudo, tem uma ideia que tem a ver com a liberdade humana, é a questão da distância relativamente ao Olimpo. Ele admite que os deuses existem, mas admitem que os deuses não têm cordelinhos a fazer de nós marionetas, que nós sejamos maniatados pela vontade dos deuses. E isso é uma grande revolução. A questão do livre-arbítrio, que é uma grande revolução. Podemos pensar por nós próprios e decidir por nós próprios. E isso, enfim, porque havia os castigos dos deuses, que a morte era vista como castigo dos deuses. Por exemplo, ainda há aquela frase latina, morre jovem aqueles que os deuses amam. Ora bem, ele ensina, e que é uma coisa muito interessante, ele ensina a não ter medo da morte. A morte é uma coisa natural, a morte é apenas uma mudança. Não ter medo da morte, porque a morte não é um castigo, a morte não é, digamos, uma pena. E outro dia li uma entrevista do o Reverté, o escritor espanhol, em que ele dizia... Exatamente. Ele dizia que... Foi no Expresso, posso dizer. Ele dizia que... Uma coisa muito interessante, que as pessoas que não têm medo da morte são melhores pessoas, que sabem, que se conhecem como mortais, que interiorizam isso, são melhores pessoas. Porque as pessoas que julgam que são imortais, têm uma tendência, digamos, de autoafirmação que é muito perigosa. E, portanto, esta ideia de, enfim, os deuses façam lá a vida deles, nós fazemos a nossa, é uma ideia que é uma ideia que eu acho que é atual, falando da atualidade do Lucrécio. Vive e deixa viver. Viva a tua vida e há, digamos, um imenso prazer que nós podemos tomar da vida quando sabemos que somos mortais. Por exemplo, desfrutar as obras de arte. O De Rerum Natura, o livro do Lucrécio, foi, enfim, um livro perseguido também porque punha em causa a imortalidade, a noção de imortalidade. Sim, foi. E é, de certo, um dos seus livros. Eu podia pedir, Carlos, que me desse 3, 4 títulos de livros. Sim. E só para dizer, poesia também, só para dizer sobre o De Rerum Natura, o poema teve esquecido e foi ao longo de séculos, na Alta Idade Média, e só foi descoberto no mosteiro, uma cópia, pouco antes do Renascimento. E há quem relacione as duas coisas, que a descoberta daquele poema... Aliás, deixa-me só dizer, existe um livro, eu não sei... Sobre isso, exatamente. Chama-se A Grande Descoberta, ou A Grande Mudança. A Grande Mudança. A Grande Mudança é um livro absolutamente notável sobre a descoberta do manuscrito do De Rerum Natura. O livro já agora... Francisco, eu tenho aqui alguns livros ao meu lado, tenho aqui 3 de ciência, 3 romances, 3 livros de poesia, eu não sei por onde começar. Dá tempo para todos, rapidamente, não é? Rapidamente, pode muito rapidamente. Muito rapidamente, olha, eu falámos desses grandes escritores de ciência, mas não usámos ainda o nome, não referimos ainda o nome de Carl Sagan. O Cosmos é um livro ligado a uma série de televisão, mas mostra que televisão e literatura científica podem não ser inimigos. Ele casou
esse grande meio. Se fosse hoje, ele estava nas redes sociais, o Sagan. Na altura ele foi para a televisão. Quando eu estava nos anos 80, a série é de 80, é uma coisa extraordinária. O modo como ele vê tudo, tudo, porque o universo é tudo, e como nos vê a nós dentro desse universo. Quem quiser saber como é que aparece a ciência moderna, século Galileu, Newton, século XVII, etc., há aqui este livro, A Invenção da Ciência, que saiu Temas e Debates e Coleitores, suponho que é da mesma família da Quetzal, não é? Exatamente. Nova História da Revolução Científica, por um historiador inglês, David Wootton. É um livro enorme, mas que se lê, e aqui aprende-se uma coisa. Eu aprendi que não sabia, que a palavra descoberta, que é uma palavra que vem do latim, com certeza, mas apareceu no tempo de descobrimentos, precisamente com os portugueses. Por outras palavras, a descoberta é uma nossa descoberta, que é uma coisa que eu descobri ao ler este livro. Um dos livros da ciência aberta recentes, de autor português, que eu gostei muito de ajudar a fazer, no sentido em que ajudei a sair, o papel de editor também, é este, Pulsões e Paixões, de um químico dos Estados Unidos, João Paulo André, Química e Ópera. Ele é um melómano, aliás, como o Jorge Calado, que é outro químico. Exatamente. Ele é um melómano e consegue pegar aqui nos venenos, nas poções, nos afrodisíacos, nessas coisas todas, e misturar de uma maneira muito, muito interessante o fenómeno da ópera, que nasce, aliás, no tempo de Galileu. É do pai de Galileu. O pai de Galileu era músico, o próprio filho Galileu tocava alaúde, e é um dos criadores do género musical da ópera, que nasceu também no Renascimento. É fantástico. Falando em romances, nos meus tempos de juventude, tinha os meus 20 anos, algo que me impressionou muito foi este, A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Eu não sei se o Francisco também gosta, mas sacudiu-me, eu comecei a ler tudo do Boris Vian. Estou a falar de uma época, já lá vão os anitos, que eu já tenho 64. Na Alemanha... Tanto do Boris Vian como do seu heterónimo Vernon Sullivan. Vernon Sullivan, hei de mijar-vos na campa, não é? Há assim um título. Exatamente. Há uma tradução mais cuidada portuguesa, que é hei de cuspir-vos nos túmulos, e portanto irei cuspir. Mas a tradução literal é urinar, não é? Exatamente. Exatamente. Um escritor policial também gosta, o Vernon Sullivan é um escritor policial, e aquilo de facto é muito engraçado. Quando eu fui para a Alemanha, comecei a ler a literatura alemã. Tinha tempo, uma pessoa a doutorar-se tem muito tempo. E, por exemplo, um livro que eu descobri e que eu recomendo é este Hermanessa, O Jogo das Contas de Vida. Este ganhou o prémio Nobel. Há muitos que não ganham, bons escritores que não ganham, mas este ganhou o Nobel, Hermanessa. Sei lá, poesia, para ser mais rápido. Ninguém me tira o meu Álvaro de Campos, quer dizer. É daquelas coisas que uma pessoa revisita sempre com um prazer renovado, porque há ali sempre uma coisa maravilhosa. Obviamente que o Álvaro de Campos está ligado também à ciência, mas há uma coisa que eu gostava de chamar... sim. Gostava de chamar a atenção, exatamente, à tecnologia, mas há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção para aquelas pessoas que estão a ouvir-nos. O Álvaro de Campos é o único personagem de literário que não existiu, mas que tem um nome numa biblioteca pública portuguesa, não é? A Biblioteca de Tavira, não é? Que é a terra dele. Exatamente, a terra ficcional de e é engenheiro naval, ele é engenheiro naval. E tem aquela frase, a Vênus de Milo é tão bela, o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo, o que há é pouca gente a dar por isso. Exatamente. O vento lá fora. É o poema todo, sei de cor, este é de cor. Quando nos pudermos desconfinar e ir a Tavira, vale a pena uma visita à Biblioteca Álvaro de Campos. Sim, poesia, deixem cá ver, além do Álvaro de Campos, o Alexandre O'Neill, quer dizer, poemas completos do Alexandre O'Neill. Isto é de uma ironia tão fina, de um humor tão inteligente, quer dizer, o domínio das palavras, digamos, a mestria com que ele vai fazer. Eu há bocado falei de encontros inesperados que se encontram na poesia. Os encontros inesperados com mensagens, encontros inesperados dos quais nós quais vamos dar a paisagens novas, é extraordinário. Sei lá, poderia falar muito mais, sei lá, eu gosto muito do Bertolt Brecht, aprendi lá, eu tive de aprender alemão, e então uma das maneiras de aprender alemão é cotejar as traduções do Paulo Quintela do original alemão, porque são poemas diretos, com mensagens simples, que dá para aprender alemão. O Bertolt Brecht dá para aprender alemão.
Se quiserem livros da Quesal, também recomendo a Odisseia. É essa tradução do Frederico Lourenço, do seu colega Frederico Lourenço. Carlos Filhais, eu agradeço-lhe esta conversa. Prazer foi meu, mas deixei de ouvir. Bom, voltámos a ouvir. Tivemos aqui uma pausa. Voltámos, foi esta pausa. Queria agradecer ter vindo às conversas Quetzal. É sempre um prazer muito grande falar consigo, falar com o autor também da Física Divertida, um dos livros que o último contacto com a física prática que eu tive foi com o seu livro, a Física Divertida. Não, o tipo é provocador. As pessoas pensam que a física é chata, aborrecida, e então eu quis provocar. Não só a física, não é só para miúdos, o livro é para toda a gente. Sim, há histórias de física que podem ser divertidas. Maravilhoso. E depois com outro livro que guardo, enfim, memórias muito saborosas, que é aquele seu livro, A Coisa Mais Preciosa que Temos, que é uma homenagem... Está esgotado. A frase é do Einstein. Posso? Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. A internet está... Está um problema da internet. Deve ser haver esta hora muito cruzamento de informação. Mas, se me estiverem a ouvir, a frase da coisa mais preciosa é do Einstein. Diz assim: a ciência pode parecer primitiva e infantil, mas é a coisa mais preciosa que temos. Primitiva porque é relativamente recente. A invenção da ciência é século XVI, XVII. A ciência tal como a conhecemos, a ciência com o método. Mas primitiva e infantil ainda é nova. Mas na criança está uma promessa de futuro. A ciência, sendo nova, tem todo o futuro à sua frente, e eu espero que, enfim, que esta pandemia passe, mas a ciência vai continuar a valer-nos, por exemplo, na grande questão das alterações climáticas e essas coisas. São questões que sem a ciência não podemos resolver, e nós temos de, enfim, saber o suficiente de ciência e, acima de tudo, saber o método da ciência. Colocar interrogações, e a ciência tem na sua base a colocação das perguntas. Porquê? Como? É essa inquietação. É essa inquietação sobre o mundo do qual nós fazemos parte. Somos a única parte do mundo que o interroga. O Sagan dizia isso. Se o universo, a humanidade, por qualquer tragédia, vamos bater aqui na madeira, desaparecesse, havia um problema. É que o mundo, o universo, o cosmos, deixava de ter quem o percebesse. Isso seria uma verdadeira pena. Carlos Filhais, muito obrigado. Falámos de Lucrécio, falámos da natureza das coisas, falámos da poeira dos átomos, da liberdade, da ciência. As conversas Quetzal regressam na próxima semana. Convidada da próxima semana, na quinta-feira. Terça-feira não há conversa. É Catarina Martins, deputada do Bloco de Esquerda, vai ser a nossa convidada para falarmos dos livros da sua vida, os cuidados técnicos, digamos, desta emissão são da Vânia Custódio, a quem agradeço também do outro lado, e agradeço a todos vós que estiveram durante estes 40 minutos connosco. Até para a semana. Adeus, boa tarde.